Olá, estudante da primeira série. Eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre a soma dos termos de uma PA finita. Então, acompanhe aqui comigo. Os objetivos da nossa aula. Conhecer a fórmula que calcula a soma dos termos de uma PA finita e resolver situações problemas envolvendo a soma dos termos de uma PA. A sequência dos números naturais forma uma PA. Observe. 1, 2, 3, 4, 5. Temos uma PA, a razão dessa PA seria o número 1, né? Sempre que eu adicionar ao termo anterior a constante 1, eu encontrarei o próximo termo. Imagine que você precisa somar todos os números naturais, de 1 até o 100. Como você faria isso? Então, pensem sobre isso, pessoal. O que vocês fariam para somar todos os números naturais, do 1 até o 100? Ok? Gauss tinha 10 anos e seu professor de matemática queria manter a sua turma quieta. E por isso, passou a seguinte lição. Somem todos os números de 1 até 100. A ideia do professor era manter a turma ocupada por um bom tempo. Só que isso não aconteceu. Por quê? Em menos de 10 minutos, Gauss apresentou a resposta correta. O professor ficou impressionado e foi verificar a sua técnica. Gauss percebeu que a soma dos termos equidistantes dessa sequência resultava sempre no número 101. Então, olha só, pessoal. Gauss percebeu o seguinte, se eu somar o primeiro termo, que é 1, com o último termo, que é 100, resultado 101. Se eu somar o 2 com o 99, resultado 101. Ele percebeu que isso se repetia, se repetia, se repetia e se repetia. Então, ele pensou, já que eu estou agrupando de 2 em 2, então eu vou ter 50 parcelas de 101. Então, o resultado é 50 vezes 101, ou seja, 5.050. Gauss, lembrando, pessoal, ele foi o primeiro que deu a resposta e o único que deu a resposta correta. Então, os planos do professor, que era manter a turma ocupada por um longo período de tempo, não deu certo. Não deu certo graças ao Gauss, né? Essa ideia equivale a escrever a sequência dada, depois copiá-la de trás para frente e, em seguida, efetuar as adições indicadas. Então, vou falar um pouquinho aqui, pessoal, olha só. A ideia de Gauss, de uma maneira geral, é pensada dessa maneira aqui em PA. Eu escrevo todos os números naturais, ó, do 1 até o 100. Aí, na linha de baixo, eu começo do contrário, do 100 até o 1. E vou somando as parcelas, 101, 101, 101, ok? Como são somados duas vezes o mesmo número, por exemplo, o 1 e o 100. O 100 e o 1 é a mesma soma. Após efetuar o produto 100 vezes 101, deve-se dividir o resultado por 2, o que resulta em 5.050, que é a soma dos termos de uma progressão. O matemático alemão Carl Friedrich Gauss, 1777 a 1855, é conhecido como o príncipe da matemática. Nasceu no dia 30 de abril de 1777, em Brunswick, na Alemanha. Seu pai era jardineiro e pedreiro, e sua mãe, uma tecelã analfabeta. O menino prodígio foi um autodidata, já no princípio de sua vida, tendo aprendido a ler e a somar sozinho. Entre as suas maiores conquistas acadêmicas está a invenção do telégrafo. E foi esse menino que, aos 10 anos, frustrou ali o seu professor de matemática, né? Quando resolveu rapidamente, em menos de 10 minutos, a soma de todos os números naturais do 1 até o 100. Exercício, pessoal. Então, em um teatro,
As poltronas da plateia são dispostas em 14 filas, sendo que a primeira fila possui 20 poltronas, a segunda fila, 24 poltronas, a terceira fila, 28 poltronas e assim por diante, formando a seguinte PA de razão 4, 20, 24, 28, até o último termo 72. Calcule o total de poltronas desse teatro. Então, vocês podem, pessoal, ou continuar essa PA, né, e somar todos os termos, ou seguir a mesma ideia de Gauss, que é somando o primeiro com o último, pensando da maneira que a professora explicou ali, tá bom? Então, faça no caderno, já já a gente volta.
E aí, pessoal, resolveram? Então, acompanhe aqui a resolução. Nós temos, pessoal, a seguinte PA, né, que mostra a ordem dessas poltronas, né? Temos 20, na primeira fila 20 poltronas, na segunda 24 e assim sucessivamente, mostrado por essa PA de razão 4. Existia, então, a possibilidade de vocês reescreverem essa PA. Note que aqui a professora escreveu alguns termos. Vocês poderiam escrever todos até chegar no 72, que seria, nesse caso, o nosso enésimo termo, ou o último termo. Ou então, mais rapidamente, usar a mesma técnica que Gauss fez. O que ele fez, pessoal? Ele pegou o primeiro e somou com o último. Então, nesse caso, 20 mais 72 deu 92. Ele somou o segundo termo com o penúltimo termo, 24 mais 68, novamente 92. Na sequência, 28 com 64, 92. Seguindo o mesmo raciocínio que Gauss, então nós já sabemos que se eu pegar e multiplicar isso daqui por 14, multiplicar 92 por 14, na sequência dividir por 2, eu vou ter o resultado da soma. Ou ainda, nós poderíamos fazer o seguinte, ó, 92, como eu tenho 14 fileiras, eu vou pegar metade, porque eu estou somando os elementos, estou agrupando de 2 em 2. Então, metade de 14 é 7. Então, 7 vezes 92 me dá 644, que é a soma de todas as poltronas desse teatro. Ou ainda, pessoal, se vocês fizeram 14 vezes 92 e dividiram por 2, daria o mesmo resultado. A técnica de Gauss. Essa técnica, observada por Gauss, pode ser generalizada para qualquer PA. E com isso, podemos escrever uma fórmula. Observe a seguinte PA. Então, Gauss resolveu para os números naturais, de 1 até 100. Mas essa ideia dele, né, essa fórmula, essa técnica que ele usou, pode ser generalizada e serve para qualquer PA finita. Por exemplo, essa daqui, ó, 2, 7, 12. A nossa razão é 5, né? Uma PA crescente. Se eu somar o primeiro com o último, 39. O segundo com o penúltimo, 39. E assim sucessivamente até chegar aqui, ó, 17 com 22, 39. Notamos que a soma de dois termos equidistantes, né, estão à mesma distância, o último com o primeiro são chamados equidistantes, o segundo com o penúltimo também estão à mesma distância. Ele sempre será igual à soma dos extremos. E aí, a fórmula, agora vamos acompanhar aqui como a gente obtém essa fórmula do termo geral da soma de uma PA. Então, consideramos uma PA finita, A1, A2, A3, AN-1 e AN. Escrevemos ela, exatamente como ela apareceu aqui. Escrevemos, primeiro passo. Segundo passo, eu vou escrever ela de trás para frente. Então, ó, AN mais AN-1, sucessivamente até chegar no primeiro termo. Fazendo a soma, pessoal, nós somamos os dois elementos, que eu escrevi da maneira como ela apareceu e começando pelo contrário, pelo último termo. Ficamos com 2SN igual a 1 mais AN, A2 mais AN-1, A3 mais AN-2, até AN mais A1, que é o último termo. Nós já sabemos que a soma dos termos equidistantes é igual à soma dos extremos, né? Então, já sabemos isso. Então, assim, podemos concluir que todas essas parcelas aqui que a gente está somando têm o mesmo valor. Portanto, como temos N parcelas, escrevemos que a soma 2SN é igual a 1 mais AN vezes a quantidade de termos que tinha. Ou seja, esse 2 que estava multiplicando passou dividindo e chegamos na fórmula que é SN igual a 1 mais AN multiplicado pelo número de termos e tudo isso divididos por 2.
Essa é a fórmula da soma dos termos de uma PA finita. E essa fórmula nos permite calcular qualquer soma dos n primeiros termos de uma PA, em que A1 é o primeiro termo, AN é o enésimo termo, N é o número de termos e SN é a soma dos termos. Vamos aplicar a fórmula no exemplo anterior, no caso da soma das poltronas do teatro. Então, olha só, a gente já resolveu aquele exercício de uma outra maneira. Agora nós vamos usar a fórmula da soma. Então, o que dizia lá no problema? Dizia o seguinte, que há 14 filas, então o meu N é igual a 14. Onde, na primeira fila, 20 poltronas. E na última fila, na 14ª fila, 72 poltronas. Então, eu tenho primeiro termo, último termo, conheço o número de termos. Vamos substituir. Ficou aqui, ó, pessoal. No lugar do A1, nós substituímos por 20. Do A14 pelo último termo, que seria o 72. Eu sei que há 14 fileiras, então no lugar do N, 14. Aqui e aqui. Tudo isso divididos por 2. Somando 20 mais 72, 92, vezes o 14, 1.288, dividiu por 2, 644. Então, chegamos no mesmo resultado, só que agora utilizando a fórmula. Qual é mais fácil? É relativo, né, pessoal? Mas a fórmula resolve qualquer PA finita, né? Resolve rapidamente a soma dos termos de qualquer PA finita. Então, ela é mais rápida, mais ágil, né? Mais um exercício para vocês. Um ciclista percorre 20 quilômetros na primeira hora, 17 quilômetros na segunda hora e assim por diante, em progressão aritmética. Quantos quilômetros ele percorrerá em 5 horas? Então, analisem a situação, pessoal. Nós sabemos que nós vamos ter 5 termos nessa PA, né? Conhecemos o primeiro termo, o segundo, então logo já conseguimos descobrir qual é a razão, escreve a PA e utiliza a fórmula da soma para concluir a resolução. Faça no caderno, já a gente volta.
aí, pessoal, resolveram? Tava fácil, né? Então, nós sabemos, pessoal, que na primeira hora ele percorreu 20 quilômetros, na segunda, 17. Então, notem que na primeira hora, da primeira para a segunda, teve uma diferença de 3 quilômetros. Então, nós já sabemos, né, que a nossa razão é 3. Podemos mostrar essa PA aqui, ó. Na primeira hora, 20 quilômetros, na segunda, 17, na terceira, 3 a menos, 14, na quarta hora, 11 e na quinta hora, 8. Aqui, pessoal, óbvio, essa é uma PA tranquila, apenas 5 termos, vocês poderiam somar todos os elementos e dar a resposta. Mas a nossa intenção é fazer o uso da fórmula, então vamos fazê-la dessa maneira. Nosso A1 é 20, nosso AN, nesse caso A5, o último termo, é 8, e o número de elementos que contém essa PA é 5. Basta a gente substituir. No lugar do A1, 20, do AN, 8, do N, a quantidade de termos, nesse caso 5. Somando, 28 vezes 5 dá 140, que dividiu por 2, que dá 70. Ou seja, ele percorrerá 70 quilômetros em 5 horas. O que vimos nessa aula? Então, nessa aula nós aprendemos a fórmula da soma dos termos de uma PA finita e também como resolver algumas situações, problemas envolvendo a PA, a fórmula da soma da PA, ok? Espero que vocês tenham gostado e até breve!